Hoje eu irei falar de sentimentos, melhor, de divertidamente, porque tá todo mundo nessa internet surtando com um filme que acabou de lançar, que é o Divertidamente 2, que temos aí algumas emoções adicionadas ao filme original. E, gente, por que não falarmos dos nossos sentimentos através dos nossos livros? Então eu decidi reunir aí os livros que eu li durante esses últimos 6 meses para responder essa tag, onde eu vou separar para cada sentimento do filme Divertidamente uma indicação, um livro que me fez despertar esse sentimento. Pessoal, eu não vou colocar aqui quem criou ou não, porque eu vi várias pessoas nas redes aí publicando, inclusive as editoras. Então eu estou surfando aí na hype do Divertidamente. Então, se alguém souber originalmente, acho que eu deveria dar os créditos pra a Pixar, né, que fez o filme. Mas enfim, chega lenga-lenga e bora, porque tô cheia de sentimento aqui, hein? E começando com ela, a alegria, e pra esse sentimento, eu tenho que pegar um livro que me trouxe muita felicidade e boas gargalhadas. E de todos os livros que eu li, que foram quase 40 livros no primeiro semestre, não poderia deixar de fora para a felicidade um que eu li nesse mês de junho. E eu estou falando de Morando com Vampiro. Gente, tem vlog sem spoiler no canal. Eu dei tantas gargalhadas que, sério, de todos os livros realmente que eu li nesse ano, esse foi o que me tirou mais gargalhadas espontâneas. Eu ri demais, porque aqui a gente vai ter a premissa de um teto para dois, só que um pouquinho mais envolver de crepúsculo, porque teremos um vampiro centenário que estará alugando o quarto do seu apartamento e a nossa mocinha vai alugar. Só que esse vampiro ficou mais de 100 anos adormecido e ele meio que tá antiquado para a época que ele acordou. Então, na época que ele viveu como vampiro, as mulheres não podiam usar biquíni na praia, as mulheres não podiam fazer nada antes do casamento. Imagina dividir uma casa com um cara estranho, bem como outras coisas. Então a gente vai dar boas gargalhadas, como por exemplo, o que seria o TikTok, o que seria a tal da internet, bem como outras coisas. Então tem muitas cenas pra tu dar gargalhada mesmo. Tem assim um final um pouco mirabolante? Tem, mas eu curti a onda e dei 4 estrelas e meia. Então se você gosta de Teto para Dois, daquela troca de mensagens, daquela coisa que você tem dois personagens que convivem sobre o mesmo teto, mas quase não interagem, conversam muito através de bilhetes, e tem momentos que começam realmente a se conhecer e a se envolver. E quando se envolve, tem muitas ceninhas calientes, mas é um slow burn. Então fique tranquilo, porque tem 2 capítulos específicos que é voltado mesmo para cenas de pimentinha, se é que vocês me entendem. Mas também dá pra pular se você não curte, que não vai mudar nada na leitura, tá? Enfim, gente, super recomendo. E se você já leu, já comenta aí se você também deu boas gargalhadas. Bora pro próximo sentimento. Enquanto um sentimento era para despertar alegria, a gente tem o oposto, que é a tristeza. Então, um livro que renderam aí um bom choro. Eu não cheguei necessariamente a chorar, mas me deu uma angústia tremenda, um sentimento muito triste ao ler a HQ da Primavera de Chernobyl. Aqui a gente vai ter uma HQ que é praticamente um retrato histórico, jornalístico, de como ficou a cidade de Chernobyl, bem como aos arredores daquela cidade, devido à catástrofe nuclear que teve aí em Chernobyl no passado, que até muitos anos depois ainda sofre muitas consequências. As pessoas que moravam no lugar, as pessoas que decidiram permanecer próximo. Então essa HQ tem lindos traços, tá? Mas vai retratar a dureza e principalmente o relato de muitos fatos históricos que se procederam dessa catástrofe nuclear maior do mundo praticamente, que foi essa situação da usina nuclear em Chernobyl. Então assim, gente, é um livro pesado, tá? E ele é gigante. Ele realmente é do tamanho da minha cabeça, quer dizer, maior do que a minha cabeça. Recomendo se você gosta desse assunto, principalmente se você gosta de documentários que relatam
catástrofes, entre essas coisas, porque é uma HQ muito mais para documentar e retratar esse fato histórico do que uma história fofinha e feliz, tá, gente? Então, eu coloquei pra tristeza porque realmente é uma tristeza que aconteceu e que pouco se fala, entendeu? Então, eu acho que é triste mesmo. Então, é isso. Bora pro próximo sentimento. E um sentimento é aquele medinho, né, gente? O medo, um livro que deixou arrepios ao longo da história. E não que eu tenha ficado, ai meu Deus, que medo! Mas eu acho que de todos os livros que eu fiquei mais assim, agoniada, angustiada, preocupada com o que iria acontecer, foi Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Principalmente devido ao primeiro capítulo, que na verdade é o fim da história. Aqui a gente vai ter uma família que aparentemente é feliz. A gente vai ter a personagem principal, que ela faz bonecos, que são aqueles bonecos que são extremamente parecidos com crianças reais, que é aqueles bebês reborns. Ela tá passando por um período onde ela vai passar por uma gestação, depois pelo parto, puerpério. E, além disso, ela tem 2 filhas gêmeas já na fase aí de 10 anos de idade. E o seu bebê começa a aparecer machucados nele e depois as gêmeas. O que estaria acontecendo? Só que tem um detalhe. A gente já sabe o que aconteceu, porque a gente começa lendo o fim do livro. E esse aqui tem vlog no canal e foi uma leitura que a gente fez no clube de membros em março e foi um surto. Teve pessoas que conseguiram assistir nos cinemas, eu fui uma delas, mas nem todas as cidades foi o filme ao ar. Inclusive, os membros vai assistir mês que vem em uma sessão pipoca para todas as categorias esse filme, porque eu vou alugar e a gente vai assistir, porque sim, a gente surtou demais com essa leitura. E é isso, gente. Rafael Montes foi o meu segundo contato, e nesse mês mesmo de março que eu fiz essa leitura, eu li Bom Dia, Verônica. Então, assim, ele é maravilhoso, autor nacional e que merece muito destaque. E é isso, gente. Vocês já leram? Vocês assistiram ao filme? Tinha Grazi Massafera, tinha Giannichini. Enfim, gente, me deu em algumas cenas um certo medinho. Mas é isso, bora para o próximo sentimento. Agora, a novidade de Divertidamente 2 nada mais é do que a ansiedade. Eu sou pura ansiedade. E, gente, ansiedade, que livro que me trouxe aquele sentimento de ansiedade para saber o quanto antes o que ia acontecer. E nada melhor do que um thriller psicológico que vai te despertar essa curiosidade, esse querer devorar as páginas, ficar ansioso pelo fim. E é o meu melhor suspense, meu melhor thriller do ano até o momento, que é A Estranha Sally Diamond. Vou deixar a capa aqui porque eu ainda não tenho essa edição física, eu li pelo e-book. Gente, que sabor, que história. Mas assim, tem muitos gatilhos, tá? Então assim, se você é um leitor mais sensível, eu oriento você dar uma olhada aí nos gatilhos, porque são bastante que tem aí nessa história. Principalmente violência contra a mulher, e outros fatores, tá? Mas aqui a gente vai ter a Sally, ela já é uma jovem adulta, onde ela sempre teve uma vida muito peculiar. Ela foi adotada aos 7 anos, ela não se recorda nada do passado dela, e ela sabe que ela foi adotada por 2 médicos. E que no decorrer da vida, a mãe dela sempre tentava fazer com que ela se socializasse mais com as pessoas, enquanto o pai falava que ela podia ficar na dela, que não tinha problema nenhum. A mãe já faleceu há muitos anos e agora quem partiu para uma outra foi o seu pai. E ele sempre brincava com a Sally, falando que quando ele fosse embora, morresse, era para ela tacar fogo no corpo e jogar junto com o lixo no incinerador. Ele morreu. O que ela faz? O que ele falava era zoeira, mas ela não conseguia captar que era zoeira, né? Ela não entendia que era brincadeira. E aí vai dar um auê na cidade, como é que essa louca matou o pai, etc e tal. Vai ter uma investigação, vou descobrir que no final ela não fez de propósito, o pai dela realmente tinha morrido antes dela fazer isso. Mas não façam, tá? Quando uma pessoa morre, a gente tem que chamar o IML, tá bom? Mas enfim, gente, quando
ela vai ter esse acesso à mídia, no sentido de que muitas pessoas vão retratar, ela vai ficar meio que na mídia por causa dessa catástrofe, do que ela fez com o próprio pai. Ela vai começar a ficar meio famosa, receber cartas de ódio, etc e tal, mas ela vai chegar a uma encomenda de um ursinho. E quando ela vê esse ursinho, ela se recorda que ele era dela. E algumas memórias por trás desse ursinho vai começar a despertar na série. E a gente vai começar a descobrir um pouco do passado sombrio que rodeava essa garota até os 7 anos. E é só isso que eu vou te falar. Se você quer saber um pouco mais da minha opinião, vá ver a resenha sem spoilers. Mas sério, gente, não perca tempo, é um livro surreal e ele te deixa com ansiedade. Eu devorei esse livro em menos de 2 dias, pra vocês terem noção. Agora, bora pro próximo livro. Gente, não sei vocês, mas tem certos livros que você fica com uma certa vergonha alheia por ter lido, ou porque às vezes você estava num ônibus, num transporte público, ou num ambiente tipo uma sala de aula, sei lá. E você não dá para ler determinada coisa, você ficou com vergonha de estar lendo determinado livro nesse ambiente. E eu escolhi um livro que me deixou com vergonha ao ler, no geral. Principalmente porque esse livro eu não ousei sair da minha porta de casa. Mas mesmo assim eu fiquei com vergonha durante a própria leitura, que foi o Peter Pan da Safadeza, que é o rei da Terra do Nunca. Eu li no mês de maio e foi assim, coisa de um dia. Eu li um domingo. E o que eu posso dizer pra vocês de antemão? Bom, vai ter o vídeo, né, das minhas leituras. Eu li, acho que foi 9 livros no mês de maio e o Rei do Terra do Nunca foi um deles. O que eu posso dizer pra vocês é que é muita vergonha alheia. E eu dei 2 estrelas, tá? Ou foi 2 estrelas, ou foi 2 estrelas e meia. Acho que foi 2 estrelas. Mas, gente, uma vergonha. Eu não sei como é que eu posso trazer um conteúdo pra vocês sem falar determinadas coisas, porque, assim, é muita safadeza obscura. Aqui a gente vai ter a gente vai ter um romance dark, mas, no meu ponto de vista, quando a gente tinha a questão de romance dark, ia ser um romance que ia ter uma sensualidade. Mas eu nunca tinha lido o romance dark, então eu achava que ia ser um romance que ia ter mais cenas apimentadas, só que ia ter uma pegada meio dark, alguma coisa tipo assim, meio sombria, no sentido, sei lá, de violência. Mas aqui é muita vergonha alheia. Muita vergonha alheia. É um surubão. Enfim, gente, fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha. Aqui a gente vai ter uma história que se passa anos depois da Wendy, da Sininho. O Peter Pan perdeu a sombra dele e todo o ciclo, quando uma mulher que seja aí da família dessa Wendy, dessa geração, assim, nesse sentido, ele captura quando faz 18 anos. Porque, a princípio, a Wendy foi a última a saber onde a Sininho escondeu a sombra do Peter Pan. E ele acredita que vai conseguir passar isso através de geração por geração, alguma conexão com a antepassada, vai descobrir, afinal de contas, onde está essa sombra. E ele pega e captura essas mulheres e faz elas de refém, vamos dizer assim. Só que essa nossa menina, ela vai aproveitar porque tem um harém ao serviço dela. Muito homem gato, vamos dizer assim. Só que violentos. É horrível nesse aspecto. Então, assim, gente, é uma releitura bem obscura do Peter Pan e é mais 18, tá? E eu não sei se eu recomendo. E é isso. Leia em conta e risco por você mesmo. Mas uma vergonha, eu admito, passei muita vergonha alheia. Bora para o próximo sentimento. Enquanto o outro foi vergonha, o próximo é tédio. Sabe aquela leitura que você não aguentava mais, que foi entediante? Foi uma leitura assim muito, não digo assim chata, mas foi aquela leitura bem mais ou menos, sabe? Que você fica tipo assim, cara, por que eu tô lendo isso mesmo? Muito monótona. E para essa eu trago O Mar Me Levou a Você,
Foi uma das minhas grandes decepções do ano, dei 2,5 estrelas e eu achei muito parado, muito chatinho, muito imaturo os personagens. Eu acho que o autor tentou colocar muita informação, muitas histórias, muitas coisas para serem resolvidas e discutidas em um único livro, e todas as motivações ou resoluções ficaram muito superficiais. Então, eu acho que esse livro tinha mais potencial e eu acho que ele poderia ter trabalhado alguns aspectos mais específicos, tirado outros para focar principalmente em determinadas questões. Então, assim, eu achei que ficou muito solto. O nosso personagem principal, que é esse aqui, eu achei extremamente imaturo e não parecia ter a idade que tinha e muito mimizinho pra... Enfim, gente, eu acho que não funcionou pra mim. Pode ser que seja um livro perfeito pra você, por isso que eu acho que você deve dar uma chance e fazer a leitura. Eu preferi realmente a história do Júlio. E o Júlio, ele é tipo um book Instagram. Ele é um famosinho das redes literárias. E o Matias, ele já é um surfista, que os pais têm uma pousada. Ele tá tirando o ano sabático. Então eu achei o Matias muito em cima do muro. E tinha muita coisa à volta dele pra que ele não ficasse... Ai, gente, eu prefiro nem falar pra não dar spoiler. É isso, gente. Foi uma leitura entediante. Prefiro... O outro me deu vergonha por ter lido. Esse daqui é bem aquela coisa, tipo assim... Vai passar alguns meses, a história não me cativou e eu vou esquecer, sabe? É bem, assim, insignificante pra minhas leituras realizadas do ano. Bora pro próximo. E a gente tem um sentimento muito ruim, que é a inveja. A inveja é um sentimento ruim. E nesse caso, seria para eu escolher um livro que eu gostaria de ser o protagonista. E aí, de todos os livros, gente, tem várias histórias maravilhosas. Mas desse ano, eu, em muitos momentos, queria ser a protagonista em parte. Eu vou dizer o porquê, tá? A personagem da adorável Loja de Chocolate em Paris, né? Que seria a personagem Anna Trent. Em parte porque não acho que eu gostaria de sofrer o acidente que a Ana sofreu, que impossibilitou dela fazer certas coisas, enfim. Mas eu senti uma leve invejinha pela experiência que ela teve de ficar em Paris. Sabe, aquele sentimento dela descobrir uma cidade nova, dela descobrir um país novo, uma nova língua, novas pessoas, um novo trabalho, dela se reconhecer como uma pessoa capacitada, que pode se reinventar, que não precisa necessariamente seguir a mesma linha que vinha seguindo, mesmo com seus 30 e poucos anos. Que ela pode mudar, que ela pode ter uma nova vida, um novo começo, que ela não precisa se contentar com pouco. Que ela pode sair do momento estagnado da vida dela. Então, assim, a experiência que ela teve em Paris, por todas as coisas incríveis que ela passou, eu senti uma leve inveja. Não os outros poréns, tá? Não o fato dela ter tido um acidente, e entre outros motivos, mas a questão dela viajar, de estar, de morar por um determinado período em Paris e se desafiar a viver ali, a conhecer uma nova língua, uma nova cultura, sinto sim um leve invejinha, porque em um período da minha graduação eu até estudei francês, gente, mas assim, ó, nesse beaucoup e olha lá, porque foi pouco tempo e é uma língua muito complexa. E eu tinha muito sonho de ir pro Canadá, morar fora, fazer um intercâmbio. Realidade bateu na minha porta e não deu, mas sempre quando eu vejo alguma situação que me lembre a esse desejo que eu tenho, eu fico com, tipo, o coração quentinho. Então, pra mim foi incrível. Praticamente eu viajei, eu conheci Paris através da Anna Trent, da mesma forma de Emily em Paris. Tem uma vibe bem parecidinha. E é isso, gente. Bora para o próximo sentimento. E antes de eu falar dos últimos sentimentos de Divertidamente 2,
já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal se você gosta de boas dicas literárias. Me siga por aqui nas outras redes sociais, todas elas estou como Pets e Livros. Caso você goste bastante do meu canal e queira me apoiar mais ainda, além de deixar o like e de compartilhar com seus amigos, que tal se tornar membro do clube Pets e Livros? Gente, basta você assinar no Catarse a partir de R$10 e você já participa dessa comunidade. Tem sorteios de e-books, maratonas literárias, tem leituras coletivas todos os meses, lives, drinks e livros, lives de sprints semanais de leitura. E olha, para quem entrar no mês de julho, teremos comemoração de 1 ano de clubinho. Vai ter maratona literária, vai ter bingo com vários livros e sorteios, vai ter sorteios durante a maratona, muitas lives, só coisa boa. E quem ganha presente é quem tá no clube. Então, assim, se você quer aproveitar, fazer aquele test drive, já lhe digo que o melhor mês para você testar o clubinho é nesse mês de julho, porque vai ter muito sorteio, vai ter muita coisa bacana que eu estou preparando para comemorar esse 1 ano. Então, já clica aqui no link que tá na descrição do Catarse. E agora o próximo é assim, gente, nojinho. Eca. E é um livro que contém cenas que causaram certo nojo ou repulsa. E, gente, não tem como negar que Bom Dia, Verônica, também do Rafael Montes, vou deixar a capa aqui, teve cenas que me causaram nojo, repulsa, porque tem muita cena descritiva de violência contra a mulher. Então, tem cenas que eu fiquei tipo assim, cara, que nojo, principalmente relacionado a um assunto bem polêmico, que é necrofilia. Então, é repulsa pura, é muito nojo. É um livro maravilhoso, dei 5 estrelas. Amei o audiolivro que está disponível na Audible. Pelo menos quando eu li, estava no catálogo de assinantes. Eu não paguei a mais além da assinatura. E foi uma narradora incrível. Já fiquei surtando querendo ver a série na Netflix. Tem resenha sem spoiler aqui no canal. E assim, não dá pra negar. É de revirar estômago. Tem cenas muito pesadas ali e que me causaram muito nojo quando eu ouvi essa história. E eu acho que não preciso nem falar sobre o que seria Bom Dia, Verônica, né? É uma secretária que, na verdade, ela quer ser detetive, ela vai começar a fazer investigações em paralelo enquanto ela trabalha como secretária para um policial renomado, um detetive renomado. Logo de início, a gente vai saber que vai ter um caso de uma mulher que foi fazer alguma denúncia, mas o delegado não deu muita bola e ela cometeu um ato contra a própria vida. Verônica vai achar isso muito estranho e vai investigar o porquê que essa mulher fez o que fez. E é isso, gente. Bora para o último sentimento, que é o quê? Raiva. Raiva. Uma história que te fez passar raiva, que você ficou com ranço, ficou revoltado com aquele personagem, ficou emputecido. E a última leitura que eu fiz antes desse vídeo que me fez ficar assim com muita raiva em determinados aspectos foi A Penetra, da Sophie Kinsella. Gente, dei algumas gargalhadinhas? Dei, mas o nível de gargalhada foi inferior ao nível de passar raiva nesse livro. Passei raiva com a protagonista, passei raiva com o pai da protagonista, passei raiva com quase todo mundo deste livro. E a nossa personagem principal, ela vai entrar de penetra na festa de despedida da casa que ela foi, a casa da infância. Ela não foi convidada e ela só tem uma missão: resgatar as suas bonecas, que são essas bonequinhas aqui, ó. As bonecas russas dela. E para isso, ela vai invadir essa casa e ficar escondida ali. E ela vai descobrir muitos segredos polêmicos que podem causar determinadas coisas na vida dela e na vida dos outros. É uma Maria Fifi. E o que eu posso dizer pra vocês é que tá disponível no Kindle Unlimited. Foi meu primeiro contato com a Sophie Kinsella. Não curti tanto assim, dei 3 estrelas.
Mas se você gosta da autora e quer conhecer, esse é um dos últimos lançamentos dela, que saiu pela Record, e é um livro devorável. Ele é muito fluido, muito rápido, mas eu não gostei da forma que a autora levou essa história. Não sei se foi porque eu tinha muita expectativa ou foi porque eu passei muita raiva durante a leitura. Mas é isso, pessoal. Esses foram os sentimentos, esses foram os livros. Agora é a sua vez de comentar aí nos comentários os seus sentimentos e os livros que representam eles. E também comentem se você assistiu Divertidamente 2 e o que achou. Lembrando, sem spoiler, porque eu ainda preciso ver essa animação. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!